noite a todos. Boa noite, Teresa. Boa noite. Já está aí a craque. A senhora Beatriz Santos entrou logo. Viu a treinadora, entrou logo. Ok, boa noite, Teresa. Boa noite a todos que estão aí desse lado a acompanhar-nos. Desde já, obrigado, Teresa, por aceitares aqui o meu convite. Estás à conversa aqui um bocadinho comigo e partilhares um bocadinho da tua experiência e dos teus conhecimentos ao longo da tua carreira como treinadora e de jogadora também. Começava por te perguntar como é que é ser quinador. Em 2017 venceste a treinadora do ano. Como é que foi esse momento para ti? Bom, antes de mais, boa noite. Eu é que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui em direto e contribuir um bocadinho mais para esta parte do futsal e no geral e em particular no futsal feminino. Respondendo à tua questão, realmente o ser quinador que realmente eu nesse ano não estava nada à espera, até porque nós tínhamos sido as primeiras campeãs nacionais, mas nesse ano não houve quinador, portanto só depois em 2016. E nessa altura realmente eu não estava nada à espera, recebi o convite, normal, mas nem estava nada à espera de ganhar. Pronto, e senti uma felicidade enorme. É óbvio que esse troféu e essa quinador tem a ver e tem um bocadinho de todas as minhas jogadoras que até aí contribuíram também para a minha evolução, porque as coisas não se fazem sozinhas e como não se fazem sozinhas, é um bocadinho, eu tive não no dia em que ganhei, até porque eu, quando ganhei, estava selecionada por causa da seleção universitária. E depois tive de ter ali algum cuidado no discurso, até porque também não tinha preparado nada, como é óbvio, porque nem estava à espera sequer. Agora, claramente que esse troféu tem a ver com a conquista do campeonato nacional, ou seja, do primeiro campeonato nacional feminino, e todas as minhas jogadoras que trabalharam comigo, não só nessa época, ou seja, até aí, contribuíram um bocadinho para que isso acontecesse. Foi. Tremeste logo ali no discurso e tudo, que eu já estive ali a ver no YouTube, logo ali a entrevista. Foi muito bom e foi muito bom para o distrito. Há aqui uma curiosidade tua, porque toda a gente pensa que és treinadora de futsal e se calhar pensam que és professora de educação física e não é verdade, és professora de física e química. Como é que é conciliar a escola e a tua disciplina e o futsal? Pronto, mais uma vez, quando nós fazemos as coisas com gosto, conciliamos ou conseguimos conciliar todas estas coisas. É óbvio que isto tira-me um bocadinho de tempo para mim, rouba um bocadinho de tempo à minha família, até porque tenho, para além de ser professora de Físico-Química, tenho outros cargos na escola, o que me implica ali o grande ocupar do meu tempo. Independentemente disso, são duas coisas que eu gosto muito de fazer e tento sempre arranjar tempo para isso. É óbvio que às vezes com reuniões na escola, até porque a primeira coisa é sempre a escola, porque é daí que eu tenho o meu vencimento, tento conciliar. De vez em quando há atrasos aos treinos, de vez em quando há tarefas ao mesmo tempo, tento conciliar algumas coisas, às vezes não dá, mas a vida é um bocado assim. Agora, quando se fazem as coisas com gosto, arranja-se tempo sempre para tudo e para mais alguma coisa. Pronto, foi uma pequena curiosidade que muita gente pensa que és professora de educação física e não é verdade. Outra coisa foi, tu antes de ser treinadora, eras jogadora da Copelheira e surgiu o convite para depois ficares também como treinadora. Como é que foi essa mudança de jogadora para treinadora? Sim, é verdade. Eu fui para a Golpilheira como jogadora, curiosamente depois de vir para o Juncal. Na altura, a treinadora da Golpilheira era professora no Instituto também, e então, numa brincadeira de professoras-alunas, convidam-me para lá e fazer um treino. Eu, nessa época, portanto, no primeiro ano, ainda fui,
só que os treinos eram à terça e à quinta e eu nesse ano dava aulas à noite exatamente nesses dias, portanto ficou logo excluída essa hipótese. Na época seguinte fui fazer um treino e depois fiquei. A determinada altura a treinadora optou por sair e contratou-se outro treinador. Só que entretanto nós estávamos habituadas a um tipo de trabalho e os métodos foram totalmente diferentes e não ficámos muito agradadas. Tentou-se então no ano a seguir arranjar outro treinador, até que uma das jogadoras, que era a mais velha na altura, referiu que não sabia porque é que estávamos com tantos problemas quando tínhamos uma pessoa na equipa que o poderia ser e que era eu. Eu, entretanto, nessa época ainda me inscrevi, estava inscrita como jogadora e como treinadora, mas rapidamente percebi que aquilo não dava, porque eu não me orientava só cá fora, quanto mais lá dentro e cá fora, e optei logo por nem sequer entrar, até porque depois é complicado. É complicado quando tu jogas muito, é complicado quando tu tens de estar com atenção a determinadas coisas, e a opção foi logo a de ser treinadora, portanto, logo nessa altura. Aí, pronto, e depois começas como só treinadora, e muitas das tuas jogadoras tinham sido tuas colegas de equipa. Houve aí dificuldades? Foi uma vantagem? Como é que foi essa situação aí? Não, foi uma vantagem, porque apesar de elas terem sido minhas colegas de equipa, eu era das mais velhas. Portanto, também havia logo ali algum respeito, entre aspas, porque isso também sempre houve, e não foi nada difícil, até porque toda a gente achou que realmente eu ocuparia aquele lugar da melhor forma. E pronto, e foi isso que aconteceu. Eu depois, só no ano a seguir, é que me inscrevi para tirar o curso, depois foi quando apareceram, quando começou a surgir estas situações dos cursos de treinadores. Exatamente. Como é que tu te defines como treinadora? Já tens muitos anos, não é? Como é que tu te defines como treinadora? Extremamente exigente, mas exigente para os dois lados, para as minhas jogadoras e para mim também. Gosto sempre de mais um bocadinho, gosto sempre de tentar resolver as coisas ou tentar minimizar as dificuldades ou os obstáculos que nós vamos encontrar nos jogos, mas essencialmente de exigência. Já são 14 épocas ao serviço agropecuário como treinadora. Tiveste ali, no meio de uma época, tiveste ali uma pausa, mas são muitas épocas. Como é que foi aquele primeiro ano de campeonato nacional e seres logo campeã nacional pela Gupilheira? Bom, Foi um caminho nós, longo. é verdade. E para começar, ou para iniciar, há que referir que eu, depois de 2 anos, não, depois de um ano de ser treinadora da Gopelheira, no ano a seguir, criámos no Instituto Educativo de Juncal uma equipa de iniciadas femininas, que entretanto, no ano seguinte, passaram a ser jogadoras da Golpilheira das Júniores. Portanto, até aí a Golpilheira só tinha tido equipa de séniores e a partir daí começou a ter equipa de júniores. E as coisas não acontecem por acaso. Nós é que achamos muitas das vezes e queremos resultados imediatos. Nós, não somos nós treinadores, mas normalmente quem lidera, e as coisas não acontecem dessa forma. E a partir do momento que nós criamos a equipa de júniores, começamos ali a formar com miúdas de 13, 14 anos, uma equipa que logo no primeiro ano foi campeã distrital e foi campeã distrital depois 5 anos consecutivos. E dessa equipa apareceram muitas jogadoras ou integraram o plantel sénior, que deu, antes do campeonato nacional, uma final de uma taça nacional em Almeirim contra o Benfica e depois que continua com o facto de nós termos vencido o campeonato nacional depois no primeiro campeonato nacional. Portanto, importa aqui salientar que e eu na altura tive a oportunidade para dizer isso, que o segredo foi realmente a formação que nós fizemos já há alguns anos a esta parte. Eu recordo, por exemplo, que antes do Campeonato Nacional, na final contra o Benfica, metade do plantel eram miúdas que ainda eram
o primeiro ano de júnior. Ou seja, mas com uma vontade enorme, com uma qualidade enorme, com um espírito de sacrifício enorme, e o que fez com que nós fôssemos a essa final. E depois, algumas delas que se mantiveram também para essa equipa do Campeonato Nacional, porque eu nessa equipa do Campeonato Nacional tinha ali 3 jogadoras, tinha uma que só esteve connosco nesse ano, mas depois tinha a maior parte do plantel, já tinha 6, 7, 8 anos de coupelheira, portanto, bem ou mal, que trabalharam comigo e que nós fomos fazendo as coisas, se calhar bem, para termos conquistado esse campeonato nacional. Também penso que o facto de nós, nesse campeonato nacional, termos sido ali um bocadinho outsiders, ou seja, nós não éramos vistos de forma alguma como potenciais candidatos, também nos ajudou um bocadinho. E eu relembro, e tenho relembrado isso muitas vezes, no segundo jogo do apuramento campeão, que foi no Restauradores Avintenses, na altura, com uma belíssima equipa, e que poderiam ser, ou que eram, um dos candidatos ao título, nós empatámos lá a ganhar, tivemos a ganhar 2-0, empatámos 2 igual, e eu no fim do jogo cheguei ao balneário e disse-lhes, já acreditam agora que podem ser campeões nacionais? Portanto, acaba depois por... Foram aparecendo os resultados, foram acontecendo, depois entretanto as outras equipas que andavam na luta direta connosco acabaram ali por empatar alguns jogos, o que também nos ajudou, pronto, mas tem claramente a ver com o facto de nós termos tido a formação que tivemos, com miúdas a não faltar a treinos, com miúdas a deixar tudo e mais alguma coisa por causa do futsal, e isso foi extremamente importante. Sem dúvida, e por isso é que depois eu costumo dizer que semear para depois escolher, e esse trajeto foi sem dúvida fantástico. Até porque também tens conseguido ter sempre equipas de júniores competitivas também, e depois tem alimentado também a equipa sénior. E daí a minha pergunta, que já estava aqui planeada, que é a maior dificuldade em construir um plantel, sendo na Copelheira e aqui na zona, como é que é construir um plantel para o nível que é o patamar mais elevado e é onde tu tens estado há muitos anos com a equipa sénior feminina? A única forma de o conseguir é apostar na formação, porque não há outra forma. Nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos oferecer mais do que o jantar no fim dos jogos e mais algumas coisas, alguma ajuda para os transportes das jogadoras que são mais longe, e a única forma de sobreviver é a formação. E qualquer, pois é fácil, não é? É fácil quando se forma e quando há clubes a quererem oferecer alguma coisa, que depois se torna um bocado o facto de não se receber muito. Isto não aconteceu na Golpelheira, mas por norma costuma acontecer. O facto de aliciarem depois as jogadoras com alguns trocos, acaba por destruir um bocado a formação que se faz. Mas isto hoje em dia é um bocado assim. Portanto, nós formamos e depois cada um, até por opções de estudos ou até por outro tipo de opções, tem que seguir outros caminhos e que são perfeitamente, que se entendem perfeitamente. No entanto, esta parte da formação, mas também a nível do masculino, é extremamente importante. Está aí o nosso amigo Xana a dizer que és a minha best. Um grande abraço. Já vi aqui, Catumba. Se tiverem alguma jogadora ou treinador queira fazer perguntas, estão à vontade aqui nos comentários. Deixem a vossa pergunta aqui à Teresa Jordão. Continuando a nossa conversa, e até porque tens feito uma renovação da equipa principal, através disso com aqui uma mensagem do David. Um abraço ao David, senhor presidente aqui do clube. Obrigada, presidente. Tens feito uma renovação do plantel através das Júniores. Em termos de nível competitivo, principalmente se calhar nos últimos anos, o que é que tens notado mais com esta tua renovação e que também com alguma aposta mais acentuada das outras equipas do Campeonato Nacional? Achei esta época essencialmente
que acusámos ali um bocado, não a qualidade, mas a experiência em termos de campeonato nacional. Aliás, nem é necessário falar muito, basta ver pela primeira volta que nós fizemos e depois o que é que fizemos a seguir. Portanto, é notório a falta de experiência, mas estas coisas fazem parte e alguma vez isto tem que acontecer. É preferível, se calhar, que aconteça e que no primeiro ano de uma jogadora sénior que vá jogando, mesmo com falta de experiência, mas que continue no clube. É preferível do que estar a entrar em loucuras, entre aspas, e a contratar alguém que vá render ligeiramente acima das júniores ou das sub-20 para, como se costuma dizer, encostar uma júnior. Portanto, essa parte eu faço um bocado de questão de que as júniores prossigam, se quiserem. Tive pena ali numa ou outra que acabou por estudar e isso comprometeu ali um bocado o rendimento, mas claramente esta época, não tem mais esta época, um bocado ali a falta de experiência, porque tínhamos ali um plantel muito, muito jovem, mas no decorrer do campeonato ajustámos as coisas e os resultados foram aparecendo. E correu bem. Pegando aí que falas nas juniors, tem sido também tem sido o teu onde tu vais buscá-las para a equipa sénior e elas têm conseguido também, através da Taça Nacional de Júniores, conseguido outros patamares, outros ritmos de jogo. Pena é, digo eu, que o nível competitivo a nível distrital não seja tão acentuado. Achas que isso é uma dificuldade depois para o desenvolvimento das atletas, ou seja, terem aqui a primeira fase da época a nível distrital e o apuramento para a Taça Nacional e depois os outros argumentos de outras equipas na Taça Nacional e depois o passarem para o Campeonato Nacional como séniores? Achas que isto aqui balança muito? Sim, acho que pesa. Aliás, eu tive a oportunidade para dizer às minhas jogadoras, antes dos 3 jogos contra o Núcleo Sportinguista de Pombal, que nós devíamos ter aquele tipo de jogos todos os fins de semana. Até porque elas acabavam por crescer mais, acabavam por ganhar outra experiência, e este ano não houve Taça Nacional, mas nós sentimos isso muito na Taça Nacional. E é óbvio que se houvesse um campeonato muito mais competitivo, as coisas depois seriam diferentes nas etapas que vêm a seguir. Assim, vão ganhando a experiência ou vão ganhando mais experiência quando chegam a séniores. Sim, sem dúvida. Mas isso também tem que haver aqui uma maior aposta no futsal feminino distrital para que surjam mais equipas e mais evolução a nível do feminino. Em termos de jogo, tens notado a evolução do jogo feminino desde que começaste? Como é que tu tens achado a própria evolução do jogo, das características do jogo? Claramente. Eu lembro-me, por exemplo, na altura que jogava, que era um bocado. Aliás, não foi com a treinadora que nós tínhamos, mas depois com o treinador, nós tínhamos mais ou menos lugar fixos, portanto eu não saía cá atrás e depois havia uma miúda que era muito rápida na frente, pronto, e nós entretanto metíamos a bola a correr e ela corria e fazia golos. E as coisas agora não são assim, não é? Agora é totalmente diferente. É óbvio que o facto de teres, por exemplo, na baliza alguém que reponha as bolas bem na frente, pode dar ali uma situação ou outra de uma transição rápida ofensiva, mas não é isso, ou não é muito essa parte que se nota. É óbvio que quando, por exemplo, nós jogamos contra o Benfica, essencialmente, que não vamos garantidamente ter muita posse de bola, ou quase nenhuma, e aí se calhar a estratégia é diferente. Agora, no geral, as diferenças são enormes. As jogadoras preocupam-se já em perceber um bocadinho do jogo, porque também se não for assim, acabam também depois por não evoluir, para perceberem o que é que podem e quando é que podem ter determinado tipo de ações. Agora, as diferenças são abismais, por exemplo, da altura quando eu jogava.
Está aí a Tânia Galeão a dizer Ah, a nossa professora super treinadora. Um beijinho à Tânia. a minha diretora. Um, continuando, como é que tu caracterizas os pontos mais fortes de uma equipa feminina? Eh, Isso depois depende aí As de equipas algumas em si. equipas. Pronto. Mas é assim, pontos mais fortes é tu teres garantidamente na baliza uma boa guarda-redes, porque tu podes estar o jogo inteiro a atacar, a atacar, a atacar, se aí a outra equipa vai lá uma vez, se a guarda-redes não decidir, ele é uma complicação. Eu estou-me a rir porque eu estou-me a lembrar aqui de uma equipa este ano a quem aconteceu do Campeonato Nacional, não da Zona Sul, mas da Zona Norte, que se passava um bocado assim, com jogadoras com muita qualidade de campo, mas depois em termos da baliza as coisas pioravam um bocado. E essa, para mim, é uma das características enormes. E depois, os pontos, que era aquilo que eu gostaria de ter, era pelo menos, 9, 10 jogadoras todas ao mesmo nível. Por aqui, por causa de se ir trocando e sem se notar ali algumas diferenças. Essencialmente isso. O equilíbrio do plantel. Nem sempre é fácil. Uh, Para nós nunca é fácil. e tu também já treinaste masculino. Qual é que é a maior diferença do masculino para o feminino? É em termos de intensidade. A intensidade do masculino é totalmente diferente do feminino. E eu acho que na maior parte, no masculino, entendem ou percebem melhor as coisas. Há uma vantagem muito grande. É que se nós no feminino dissermos que as coisas são desta forma, embora isso nesta altura também já esteja um bocado, já se consegue aqui, não há tanta diferença no facto de tu trabalhares qualquer coisa, por exemplo, um canto ou fora, e no masculino conseguirem perceber rapidamente que, ok, não dá para fazer isto que nós trabalhamos porque está aqui um adversário. E no feminino, muitas das vezes, isso é uma complicação. Muitas das vezes foi assim que se trabalhou e a bola tem que ir para ali mesmo estando ali o adversário. Embora eu já senti essa parte e essa dificuldade maior há uns anos atrás. Agora as coisas já se equivalem mais. Agora a grande diferença é em termos de intensidade. Pegando por aí, e tens acompanhado também em termos de formação, como é que tu vês estas gerações que estão a chegar agora ao futsal, principalmente as meninas, começam agora a iniciar, como é que vês estas gerações a chegar se calhar com um Sporting Benfica no Campeonato Nacional, com algumas referências também através daquilo que tem sido o trabalho das seleções, mas como é que tu olhas para elas a chegar ao futsal, os próprios objetivos e ambições na modalidade? Como é que tu olhas? É assim, eu acho que há alguma ambição, mas há alguma ambição quando se diz ou quando nós questionamos o que é que querem. Porque depois, muitas das vezes, esta ambição do dizer, ok, eu quero isto, ou tenho este objetivo, não se compara com o trabalho que é realizado. Ou seja, uma diferença enorme em relação, também os tempos são outros, é verdade, mas em relação a uns anos atrás. Eu recordo-me, por exemplo, que deixava tudo e não faltava um treino. E atenção que há muitas jogadoras ainda assim, mas também há já uma grande parte que, ok, eu agora tenho hipótese para ir para ali este fim de semana, não vou ao jogo. Ou eu tenho esta possibilidade, amanhã até é feriado, eu hoje tenho treino, mas tenho uma festa e eu nem me estou a queixar, porque eu também não, não, não tenho muito essas preocupações, mas de qualquer das formas o sentimento é exatamente esse. As miúdas atualmente dizem, eu quero chegar ali,
mas depois, para traçarem o caminho para lá chegarem, ao primeiro obstáculo, aquilo, em vez de passarem ao lado, não, param ali e é logo uma complicação. A questão, Eu sinto um bocado isso. a questão do compromisso não é fácil e Exatamente. mais um treinador ia para mais ao nível distrital e nós aqui a nível distrital, mesmo com as nossas equipas, tentamos que seja um fator essencial, que é o compromisso, para que o treinador possa fazer o seu trabalho e para que eles possam evoluir. Porque se nós estamos a contar com 12, 15 no treino e aparecem 10, alguma coisa está aqui a falhar. E isso, o essencial, antes de tudo mais, é nós darmos aqueles valores e, para que eles respeitem, para que eles tenham compromisso para com o clube e com as pessoas que estão a trabalhar. Isso, sem dúvida, tem sido também aqui uma batalha que se tem criado. Ao menos os traquinas nunca falham aos direitos. Saem da escola, estão logo no pavilhão, é uma alegria. Continuando, a nível do que tu tens notado e a própria evolução do que tem sido a aposta no feminino, tanto no futsal como no futebol, aquela questão do preconceito do feminino, como é que tu vês esta questão também? Acho Sentes? que não. Acho que já não, acho que não há já tanto isso. Portanto, comparando, por exemplo, com há 20 anos atrás, é ao contrário. Ou seja, se calhar 10%, 15% ainda tem preconceito, o resto já não. Portanto, já não sinto essa parte do preconceito. Até porque a Gupilheira este ano também teve os séniores masculinos, já chegou a ter os júniores masculinos também. Como é que é essa ligação do feminino e masculino, que é algo também que nós temos aqui no Alverninha? Como é que isso é gerido dentro do clube? Ou se há aqui alguma dinâmica entre ambas as equipas? Como é que vês o feminino e masculino lado a lado no mesmo clube? É assim, não é fácil para nós haver aqui dinâmica entre o masculino e o feminino. Porquê? Porque eles só este ano é que criaram a equipa. Agora, eles, por exemplo, havia um dia que treinavam a seguir a nós e havia ali a ligação e pronto, ali há alguma afinidade, se posso dizer assim, entre os jogadores e as jogadoras. O resto, como os nossos jogos são, quando vamos fora, é o dia inteiro. Depois andámos sempre desencontrados. Portanto, também nunca houve ali uma possibilidade para nos juntarmos. Depois, em termos de datas, este ano foi uma complicação para se organizar ali determinadas coisas. Pronto, e acabou por não haver ali grande ligação. No entanto, acho que a continuarem as duas equipas, mais cedo ou mais tarde vai acabar por haver essa ligação. Não se consegue é fazer logo no primeiro ano quando isso acontece. Nos outros anos que houve júniores, essa ligação também não era fácil, não é? Porque a diferença de idades ali acaba por se notar nos rapazes e nas raparigas, sendo as equipas de séniores e os júniores. Agora, há sempre, por exemplo, os jogadores séniores a verem os nossos jogos, exatamente a mesma coisa com algumas jogadoras a verem alguns jogos de séniores, sempre que havia essa possibilidade, não é? Porque realmente no campeonato nacional, cada vez que nós nos deslocamos, ocupamos um dia, portanto nem sequer conseguimos ver absolutamente nada. E às vezes, como a taça nacional na ilha do Funchal Da também Madeira. é mais. Isto é que era. Continua. Olha, acho que faz hoje 2 anos para aí estava lá. Se não estava, Estava, tinha acabado de chegar. Há dois. há Tu dois. foste, foi. Não, tu foste o Foi. ano passado. Exatamente, não, foi em 2019. Foi. Foi em Um, 2018. também foi uma excelente viagem, um excelente jogo. Foi um prazer também acompanhar-te e o teu trabalho numa viagem na dinâmica do que é uma equipa de júnior na Taça Nacional. Continuando, aqui em termos de metodologia de treino, e eu sei que tens também alguma dificuldade em termos de espaço de pavilhão, como é que tu adaptas-te a essa realidade? Porque nem sempre tens os 40 por 20, isso também não é, para mim acho que não é uma dificuldade.
trabalhar em espaço reduzido, mas como é que tu adaptas designadamente esse trabalho? Sim, é assim, eu não tenho esse problema nas séniores. Nas séniores tenho sempre, até porque mais ninguém treina às 9 da noite, portanto não tenho esse problema. Nas júniores sim. Nas júniores, e convém também referir que eu este ano dividia num dos dias o campo, porque o handball assim o permitiu. Porque o mapa que saiu do município atribuía-nos um treino à segunda e outro à sexta. Portanto, depois também são estas coisas que os municípios convém que percebam o que é que realmente querem e como é que fazem as coisas e como é que o devem fazer. E eu à quinta-feira realmente tinha ali meio campo e aquilo que eu optava era por fazer ali jogos mais reduzidos, situações não de estratégia, para não estar ali a ocupar muito tempo, mas tinha que trocar ali um bocado aquilo que no meu entender é ou que deveria ser o treino da quinta-feira. De qualquer das formas, penso que serviu um bocadinho ainda para evoluir qualquer coisa, para haver evolução nas jogadoras. Mas é essa a gestão que nós fazemos. Eu, por exemplo, preferia ter esse treino ou ter só à quarta, não é? Mas pronto, é o que se pode arranjar. Então, a questão dos não é fácil a gestão das equipas e muito mais o handball, um treino de futsal de um lado e handball do outro, as bolas a bater, nem sempre é fácil, mas Pois, tudo se... ainda mais tinha que ter esse cuidado, não é? Porque mesmo nos jogos reduzidos, colocando uma baliza no meio campo, tinha sempre a preocupação, normalmente tinha sempre os apoios no fundo. Porquê? Para ver se as bolas, entretanto, não iam lá para o outro lado e não acertavam lá alguma miúda. Portanto, são as condições que nós temos e pronto, é um bocado assim. Pegando por aí, tu, em termos de metodologia, sistemas, modelo, ideias, fazes igual de júniores e séniores? Sim, há coisas, eu, por exemplo, em termos de situações de estratégia, não tinha tantas nas júniores como nas séniores e alterei ali uma coisa à outra, mas a base, tudo igual, até porque quando eu necessitar que alguma faça o treino das séniores ou integre a equipa das séniores, está preparada, no geral, para isso acontecer. A Sim, isso é. vantagem, a vantagem de se treinar as duas equipas é um bocado essa. Pronto, quando há treinadores diferentes, tem que se tentar ali aproximar. Na minha situação é um bocado diferente. Sim, és a mesma pessoa. Daí, a tua opinião acerca do que é isto, se achas que deve ser transversal, ou seja, trabalhares um clube que tenha isto agora feminino ou masculino, mas que um clube tenha os escalões todos, achas que é delinear em termos de treinos, de sistemas, que sejam todos iguais? Ou achas que cada um tem o seu contexto, tem os seus atletas, mas colocarem as ideias sim, mas o processo não ser tal e qual, igual por causa do contexto? O que é que tu achas sobre isto? É assim, eu sou da opinião que a base seja igual. Agora, é óbvio que nos iniciados, se os séniores tiverem, por exemplo, cinco ou seis situações estratégicas, que os iniciados tenham que as ter na mesma, porque não vão ter capacidade ou maturidade para as fazer. Agora, com outras especificidades, até por causa dos escalões, há a base, o modelo de jogo ser muito, muito, muito parecido. Agora, depois, trabalhar aquilo que se deve trabalhar nas várias etapas, nos infantis, nos iniciados, nos juvenis, nos júniores. A minha opinião pessoal é que no escalão de júniores, sim, é aí que se deve começar a apostar em trabalhar muito, muito, muito idêntico aos séniores. Até porque estão à beira de passar para o escalão sénior e para integrar, para poderem integrar logo a equipa, convém que comecem um ano antes, pelo menos, ou 2 anos antes, a trabalhar como se trabalha nos séniores. É óbvio que estas coisas depois
tem sempre os seus problemas, não é? Porque daqui a 2 anos os treinadores podem não ser os mesmos e depois o dos séniores pode não ter a mesma filosofia. Mas pronto, mas isso aí já é em termos de coordenação e que, na minha opinião, deve ser definido dessa forma. Sim, era essa a minha questão contigo. Como sabes, continuei aqui como coordenador da formação e nós, no ano passado, já o fazíamos júniores e séniores, ou seja, estava de acordo com aquilo que nós pretendíamos. Aliás, estreámos 4 júniores nos séniores. O Henrique Freitas, tu bem conheces, acabou por fazer 8 jogos na equipa sénior, portanto, acabou a época a jogar na equipa principal. Portanto, também aquilo que é a nossa filosofia em termos de formar. Mas não era assim tão linear, pelos contextos, trabalharmos tudo igual. Há as ideias e nós vamos caminhando para que as ideias dos treinadores e o trabalho dos treinadores tenham essa filosofia, e principalmente, e uma coisa que eu aprendi imenso contigo, logo no início quando eu te conheci, que é trabalharmos o essencial logo desde base, como os fundamentos. Isso aí nós tivemos os fundamentos, princípios do jogo, e isso aí foi notório, e em conversa que já tivemos, na evolução da Beatriz Santos, atleta que esteve connosco 6 anos e seguiu o seu caminho para a Gupilheira, e podemos falar aqui um bocadinho também sobre esse caminho da Bia. E essencialmente foi aquilo que eu notei mais no processo da Bia foi os teus ensinamentos em termos de fundamentos e princípios, algumas coisas que ela não tinha ainda adquirido com a sua formação e rapidamente contigo atingiu. O caso da lateralidade, pronto, a questão do remate, sei lá, coisas que eu notei logo passado 2, 3, 4 meses quando a Bia chegou aí. A Bia é um caso de sucesso, e para nós é uma referência no nosso clube, porque teve cá 6 anos, foi formada aqui, porque tinha muita intensidade já no meio dos rapazes e passou para o jogo com as meninas. Chegou aí no primeiro ano, já está no segundo ano. Seleção, como é que foi veres a Bia chegar aí? E tu já a conhecias da seleção distrital, mas como é que tu viste a Bia chegar aí e atingir esse patamar da seleção nacional? E aí posso estender também para o caso da Diana, que também chegou à seleção A nacional. Eh, Antes, antes de responder a isso, convém dizer que tanto a Diana como a Bia, um sentimento de felicidade enorme, até porque o sucesso delas acaba por ser o meu, ao contrário. O meu sucesso é também o delas e faz parte disso. É óbvio que são duas jogadoras com muita qualidade, com características fantásticas. Agora tem que continuar a trabalhar, perceber aqui algumas coisas, e no caso da Beatriz foi um pouco isso que aconteceu. Ela ainda é nova, tem ainda, com 16 anos foi à seleção sub-19, tem ainda um longo percurso, e agora começa a altura dela perceber quando é que pode fazer determinadas coisas, quando é que não pode, que é aquilo que eu senti. E ela, o ano passado, e foi a opção minha, houve jogos das juniores que não fez, porque ela nas juniores acabava por pegar na bola e andar. E depois nas séniores as coisas naturalmente e obviamente não era bem assim. Por isso é que ela teve também que começar a perceber quando é que eu podia fazer ou não. Só que esta percepção das coisas depois também implica que ela não as faça. Portanto, convém aqui depois arranjar um termo. Agora, muito satisfeita, muito feliz por elas terem conseguido chegar à seleção nacional, e foi sempre aquilo que eu lhes disse, agora continuar a trabalhar para terem mais oportunidades iguais. Ainda aí na Beatriz, e há bocado já falámos na questão delas integrarem a equipa sénior, e foi notório também aquilo que há bocado referiste, que foi a primeira volta e a segunda, pela motivação, pela confiança, e isso nelas, as mais novas, também se notou, só de referir isso também, há pouco comentámos isso. Em termos de, e aqui focando mais em ti, tens algum treinador que seja a tua referência? Tenho. Eu desde que comecei a jogar, se calhar, não sendo adepta do Sporting,
o Orlando Duarte. E neste momento, o Nuno Dias. Em termos de jogadora, tens alguma referência tua ou não, mas que sejam referências em termos de jogadoras? Em termos de referências de jogadoras, duas. A Inês Fernandes e a Ana do Vermelho. A Inês, no domingo, era para estar aqui à Para conversa além das comigo. minhas, não é? Para além das minhas. Porque as minhas jogadoras acabam por. Mas é um bocado isso, ó, Ricardo. Eu algumas vezes lhes digo que não há e eu não as trocava por nenhuma. Poderia ali, as outras podiam vir para acrescentar, para trocar não trocava. Agora, claramente que a Inês por tudo, não é? Pelo trajeto dela, tanto a nível profissional, a nível estudante, a nível desportivo e a nível profissional, aí a Ana também, pela jogadora quase sempre. A Ana é das jogadoras que quase sempre decidem bem nos jogos. Quando tem que andar, quando não tem que andar, quando tem que passar, quando não tem que passar. Ana Azevedo, certo? Sim, a Ana Azevedo, sim. Da Seleção Nacional, aqui só para Sim, sim. fazer essa referência. A Inês era para estar aqui à conversa comigo no domingo, por a vida profissional, que ela é médica, não pôde, mas em breve vai estar aqui à conversa também comigo, porque também acho que é um grande exemplo para as jovens atletas que estão aí a chegar. O trajeto da Inês é fantástico. Ainda sobre esta época, como é que tu viste esta situação da suspensão e o término do campeonato? E pergunto já esta questão que anda aí no ar da segunda divisão nacional. Qual é a tua opinião acerca disto? Não ouvi a pergunta. Agora, ao A, final desta pergunta. a primeira foi como é que tu viste esta suspensão, ou seja, terminar Ok? os campeonatos, Sim? e a segunda era esta questão da segunda divisão nacional que se fala em querem criar. Em relação à primeira, pronto, esta suspensão é má para toda a gente, não é? Apesar de que nós, este ano, faltava-nos apenas um jogo para terminar, portanto, para nós não houve ali grande impacto em termos da competição. Não houve, até porque eu tinha, na semana que nós cancelámos, ou no treino que fizemos na quarta-feira, tinha questionado o facto de, para não estar a prejudicar as jogadoras internacionais, principalmente a Diana, se queriam participar no torneio de encerramento, até para manter, para as mais jovens irem jogando, e depois isto não vai acontecer por causa desta história do vírus. Portanto, um bocado triste o facto de não se terminarem as épocas, mas a saúde acaba ou está primeiro, portanto temos que entender e que atender aqui às circunstâncias. Depois, a segunda questão, parece-me que o campeonato da segunda divisão vinha trazer um bocado mais evolução ao futsal feminino. Não sei se é isto que se quer, em termos de quem gera o futsal feminino. Até porque eu também sei que há várias opiniões e que há muitas opiniões de quem está ligado à federação que era bom. Agora, isto implica muitos custos. E eu ainda, esta semana não, a semana passada, em conversa, tenho um bocado de receio que não venha a acontecer só por um motivo. Porque isto implica um maior esforço financeiro da Federação, porque tem a parte das arbitragens, tem provavelmente, não sei se vão fazer ou não, como fazem no Campeonato Nacional Feminino, se calhar numa segunda fase ou numa terceira fase, as distâncias a mais de 100 km de darem qualquer coisa. E isso preocupa-me um bocado, o facto de no masculino já se estar a falar na terceira divisão nacional. E se for criada a terceira divisão nacional no masculino, não sei se haverá espaço em termos financeiros para se criar uma segunda divisão nacional do futsal feminino. A minha opinião é que isso vinha fazer com que o futsal feminino evoluísse a nível nacional, e se não houver essa possibilidade, era se calhar de colocar a hipótese de as associações
se juntarem 2 ou 3 ou 4 e fazerem os campeonatos interregionais, até para dar maior competitividade a todas as equipas. Mas vejo com bons olhos para a evolução do futsal feminino a criação da segunda Divisão Nacional. Pegando por aí, Teresa, o nosso distrito, em termos de campeonato, já teve muito mais equipas e este ano acabámos por só ter 8. Achas já aí alguma razão de acontecer isto? Tão poucas equipas atualmente? Claramente que isto tem a ver tudo com a aposta a nível nacional no futsal e no futebol. No futsal feminino e no futebol feminino. Se começarem a perceber ou a tentar perceber quantas jogadoras é que tinham muita qualidade no futsal, que neste momento estão no futebol, porque no futebol recebem os trocos e porque os clubes têm possibilidade para isso, porque é-lhes atribuída uma verba todos os anos para o futsal feminino bola, se calhar começa-se a pensar dessa forma e isto tudo acaba por... Eu se fosse jogadora e se me dissessem olha, vens para aqui que eu dou-te 100 ou 150, agora não é? Mas estamos a falar com 20 ou 21 anos, que é mais uns trocos que entram, eu ia para o futebol e deixava o futsal. Portanto, aqui é um bocado de estratégia e a estratégia é a nível nacional. Portanto, tem que passar por aí. Agora, também sabemos que os apoios do futebol feminino têm a ver com o UEFA. Vamos ver. Portanto, isto acaba tudo por andar aqui à volta e por girar tudo, porque umas coisas dependem das outras. É uma bola de neve. É. Temos aqui o nosso amigo Pipa, a Ah, pergunta a ti. e o Leandro e não Se sei o quê. para o ano ser máscara de Zorro outra vez. Está-se a meter contigo. Um abraço aqui ao Pipa e ao Leandro, que também está aqui. E está aqui também o Eduardo Correia, também foi teu atleta na seleção, agora está no Sporting e foi nosso aqui da formação. Teresa, continuando, e agora vamos bater um bocadinho a pipa. Como é que é o trabalho das seleções distritais? Já estás ligado à seleção distrital há muitos anos. Como é que vês esse trabalho por parte da Associação Futebol de Leiria, com a implementação de mais recursos humanos, porque agora são mais treinadores, também a implementação da questão do guarda-redes, dos treinos de guarda-redes, esta época com o Xana. Como é que vês este progresso também da seleção distrital de Leiria, dos vários escalões, masculino e feminino? O progresso que foi feito é sempre visto e com base na evolução do futsal, quer feminino e masculino, e essa é uma preocupação da Associação Futebol de Leiria. A prova é de mais o treino dos guarda-redes e depois de mais treinadores envolvidos com as seleções. E essa sempre foi a preocupação e foi sempre isso que essa mensagem que nos foi passada a nós. Nós, em termos de trabalho nas seleções distritais, preocupamos-nos essencialmente com as coisas básicas. Dos miúdos e das miúdas receberem a bola orientados para a baliza, do perceberem quando é que podem ou não podem tentar, em termos defensivos, tirar a bola, os posicionamentos, que são extremamente importantes, que a maior parte dos erros que se cometem tem a ver com posicionamentos, tanto ofensivos como defensivos, e basicamente essa parte. Depois, a partir daí, quando eles dominarem estas coisas, é tudo muito mais fácil. E como é que é trabalhar com aqueles senhores? O Pipo, o Leandro, o Xana, o Paulo Ribeiro? Como é que é? O grupo é bom até porque, como eu há bocado disse, na perspectiva da associação, trabalhamos todos para a evolução do futsal. E o facto de nós sermos vários, com opiniões diferentes, o que é importante, é que vamos sempre aprendendo e evoluindo uns com os outros. E essa parte é extremamente importante. Em Até o termos Paulo, de... até o coordenador técnico, que é lá do futebol, já percebe umas coisas do futsal. É verdade. Ele não pode estar aí na bancada que ele fica muito nervoso. Não, A ele ver o jogo. pode, ele tem é que estar na bancada, porque senão... E também foi uma experiência muito, muito rica aqui para nós, que acolhermos os dois jogos do Inter Associações e que vieram cá às Caldas e nós em Alverdinha tivemos aqui dois jogos, portanto também foi muito bom para a freguesia de Alverdinha acolher aquela dinâmica em termos de seleção, portanto com o pavilhão cheio, também através das condições que nós temos vindo a criar aqui no clube,
com o piso e a própria dinâmica do pavilhão. Portanto, acho que foi muito bom para nós aqui em Zona Sul acolhermos também o Interassociações este ano, no passado mês de dezembro. Pegando ainda na seleção, e nós estamos aqui a chegar à reta final, como é que tu tens visto o trabalho dos clubes, dos treinadores, dos jogos que tu também observas? Como é que tu tens visto esta evolução da formação, que depois eles chegam à seleção, para além daqueles posicionamentos que muitos têm que tens que retificar, mas tens visto que os clubes já apostam mais, já trabalham mais, os treinadores já são mais competentes? Como é que tens visto isso? Sim, claramente. Há uns anos para cá, 5, 6 anos, 4, 5, trabalha-se, já se nota outra preocupação em termos dos escalões de formação. Também, nós agora nesta fase tem havido aí várias ações de formação e as coisas vão sempre todas acabam todas por falar nos princípios básicos. Portanto, mal era que quem está com os escalões de formação não se preocupasse um bocadinho com isto. E o facto é, pelo menos no Distrito de Leiria, que já há uma preocupação grande em termos dessas situações. Agora há que continuar a ter essas preocupações, há que perceber também que em determinados escalões e em determinadas alturas pouco interessam os resultados, interessa sim formar para depois, quando se chegar aos escalões mais acima, se poder conquistar algo ou para que os miúdos também percebam a evolução, independentemente de eles quererem ou não trabalhar com dois pés, os posicionamentos, a parte da lateralidade, o perceber, o começar a ler e o começar a perceber os vários momentos do jogo, e essa parte é extremamente importante. Agora, claramente que se nota uma evolução e que os miúdos neste momento que chegam às seleções já têm mais ali alguma qualidade. Pronto, depois ainda há outros que às vezes, e pode até nem ser porque o treinador não diz, porque às tantas o treinador até diz e várias vezes, mas pronto, nós também sabemos com 13, 14, 15 anos, há alguns também muitas das vezes as coisas que lhe são ditas entram a 100 e saem a 200, como se costuma dizer. Agora, claramente que houve uma evolução na formação. Aliás, a prova é, no Distrito de Leiria, as equipas que estavam no Campeonato Nacional, e as equipas têm ido às taças nacionais, e que se mantiveram no Campeonato Nacional, de iniciados. Houve ali uma exceção ou outra, mas por razões óbvias, mas, por exemplo, em termos de iniciados, o Telheiro e a Riba Fria mantiveram-se no Campeonato Nacional. Portanto, alguma coisa se há de estar a fazer bem e a contribuir para a evolução do futsal e para a evolução dos miúdos. Isso aí, partindo aí também, na questão da competitividade, não há classificação no Interassociações, até porque não é essa a ideia da criação do Interassociações. Como é que tu olhas para o nosso nível de Leiria perante outras seleções? Há patamares? Estamos muito distantes de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, ou cada vez mais estamos a aproximar? Não, é assim, nós estamos muito próximos. Depois, em termos de Lisboa e de Porto, aliás, nós no Porto, equivalente ao Porto, e em Lisboa, a diferença que pode ou que há, na minha opinião, tem a ver com a quantidade de miúdos que há. E depois, se calhar, há ali a parte da competitividade, mas estamos a falar em Sportings e Benficas, que os miúdos que estão nesses clubes acabam por terem outro tipo de objetivos. Portanto, quando vão, ou porque estão nesses clubes, têm outro tipo de objetivos. E que nós aqui não temos e nem conseguimos incutir nos miúdos, nos nossos, por razões óbvias. Mas, em termos de qualidade, até porque nós, por exemplo, contra Coimbra e contra o Porto, nos últimos anos e nos interassociações, temos vencido
e temos feito o jogo pelo jogo e contra Lisboa igual, portanto não estamos muito, muito, muito abaixo desses distritos, essencialmente Lisboa e Porto. Ou mais Lisboa neste momento do que o Porto. Aí também, e alguns até têm sido chamados depois também à seleção nacional, até porque a essência é a observação dos selecionadores nacionais na busca neste interassociações. Leiria muitas vezes consegue lá meter alguns atletas, tanto masculinos como femininos, portanto também aí o trabalho fomentado. Como é que tu vês que depois nós não conseguimos a nossa formação tentar ter atletas na primeira divisão? Esta questão de nós estamos a formar, mas se olharmos às equipas da primeira divisão, uh, formados em Leiria, temos poucos ou nenhums. A verdade é que também tem a ver com as equipas na primeira divisão do distrito, não é? Porque depois também não é fácil. Se houvesse mais equipas do distrito na primeira divisão, se calhar seria mais fácil e os jogadores e os miúdos já tinham ali outro tipo de objetivos. A verdade é que isso não acontece muito, mas alguns já estão ou já disputam a segunda divisão nacional, portanto, e parece-me a mim que do sub-17 do ano passado, provavelmente daqui a 2 anos, a maior parte integrará as equipas séniores, se calhar numa terceira divisão nacional ou numa segunda divisão nacional. Mas tem a ver claramente com o número de equipas que nós temos nas várias divisões. Sim, sem dúvida. E aqui o nosso caso, e tu bem conheces, é formar para chegarem lá acima, bem preparados, dentro daquilo que são os princípios e as nossas ideias. Teresa, para terminar, não sei se queres deixar aqui algum conselho às atletas, a miúdas que queiram praticar futsal, aqui alguma dica importante para elas. Nós, graças a Deus, aqui no clube, e tu conheces, ainda fizemos agora o Dia Internacional da Mulher, juntámos a equipa sénior com as 12 meninas da formação, portanto foi também uma manhã muito enriquecedora. Deixava-te aqui a última palavra para ti, agradecendo novamente a tua presença aqui à conversa comigo. Espero a gente continuar esta amizade que eu prezo muito contigo. Algum conselho aqui às atletas e aqui às meninas que queiram experimentar futsal? O único conselho não é só para quem quer experimentar futsal, e para quem tem alguns objetivos, é que continuem a trabalhar, até porque nada se consegue sem esforço. E que se esforcem para atingir determinados objetivos. Não basta só dizer eu quero chegar ali, depois também tem que se fazer para se chegar a um determinado sítio para terem objetivos, não só no futsal, mas a nível pessoal também. E um bocadinho mais de ambição, de vontade e de querer é essencial na nossa vida, quer no futsal, quer na vida em particular. Teresa, De resto, deixa-me só agradecer mais uma vez pelo convite, e agradecer a quem está no direto, às minhas jogadoras, a quem me conhece, ao presidente também, que ele deve ter dado autorização para convidares. E muito obrigada a ti, Ricardo. vamos falando. Muito obrigado, Teresa. Tá, obrigada. Obrigado. Tá, obrigada.